Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Ó, meu querido Dan já entrou aí, que maravilha! Pessoal, como é que tá o som aí pra vocês? Me dá um feedback. Como é que tá aí? Pessoal, quem já tá entrando, vai enviando esse aviãozinho aí pra todo mundo, porque essa live vai ser incrível. Tenho certeza. Oi, Papique, como é que tá o som aí, Papique? Fala pra mim. Tá bom, Alisson? Obrigada. Vou convidar aqui o Dan. Vamos lá. Enviando aqui. Ah, o Dan já entrou. Oi, Dan, boa noite. Você tá me ouvindo Tudo bem? bem? Super. Tá me ouvindo também? Muito bem. Nossa, é uma honra estar aqui com você. Sim, demais. Eu te admiro muito. Acho que você já sabe disso, porque eu já falei isso para você. É muito, muito bacana a gente estar aqui junto. Eu tenho tanta coisa para te falar, para te perguntar, que eu estava aqui escrevendo ainda até agora. Você acredita? Acredito, mas eu acho que as coisas são tão mais simples, né, do que a gente complica que, bom, Com é, certeza. Mas é que tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar. Muito bacana. não, Primeiro, bora. te Não, agradecer por você, pelo seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso hoje, é o nosso tempo. Então, te agradecer demais por você estar aqui com a gente. não, eu aqui te agradeço e, caramba, a gente está até com os internacionais aí. Tô, mas maravilha. Não, Maravilha. eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu acho sempre de conversar e principalmente, eu acho que de tentar simplificar as coisas, porque tem muita gente complicando demais, né? E eu acho que isso não é bom para ninguém. Com certeza. Bom, pessoal, vou apresentar aqui o Dan, mas o Dan dispensa a apresentação. Sem dúvida, é um dos fisioterapeutas que eu mais admiro no mundo. Então, mas vou apresentar, porque vai que alguém aqui não conhece, então vou apresentar. O Dan é fisioterapeuta, osteopata, instrutor internacional do Conceito Mulligan, co-coordenador do Hospital Samaritano e várias mil outras coisas que ele vai falar aqui pra gente. Eu queria, Dan, que você começasse falando um pouquinho de você, se apresentando aí melhor do que eu te apresentei, que eu fui muito sucinta. E eu queria que você falasse como que você entrou na terapia manual. Vou até escrever aqui o nosso título da live, que eu não escrevi. Bom, eu acho que a melhor definição é simplesmente eu sou fisioterapeuta. Há bons anos, né? Eu me formei em 1979, aqui no Rio de Janeiro, e era um período onde, na verdade, hoje eu até fiz um comentário no Instagram lá do Joelho em Evidência sobre isso, né? As pessoas ainda hoje, né, tendo algumas dificuldades, né, de comunicação, de começar a carreira, né, de tomar um rumo. E eu estava até comentando com ele lá que, no meu tempo, a dificuldade era você dizer o que você era. Quando as pessoas perguntavam o que você era e você falava fisioterapeuta. E as pessoas ficavam olhando para sua cara. E assim, os mais iniciados, geralmente, depois de um tempo, eles tentavam e falavam assim, massagista, né? Aí eu nunca me ofendi absolutamente com isso. Primeiro, Eu porque também não. eu adoro massagem. Assim, eu acho um dos grandes recursos que a gente tem. Mas eu simplesmente não era. Então eu falei, não, olha só, o massagista ele tem que se preparar, né? Ele tem uma formação diferente. A minha é essa e também inclui massagem, né? A fisioterapia é um dos recursos que a gente pode e deve utilizar, né? É massagem. Então, essa era a maior dificuldade na época. Mas também, exatamente, a fisioterapia não era tão fracionada por especialidades como é hoje, até porque não existiam. Então,
na verdade, era muito difícil no início, como eu acho que é hoje em dia, você optar simplesmente, eu vou ver só traumatortopedia, vou ver só neuro, vou fazer só fisioterapia pneumofuncional, e isso, aquilo. E, e todo mundo, na verdade, no início, atendia, eu acho que, né, nessas mais diferentes áreas, até depois, de alguma maneira, se, sei lá, escolher, né, uma dessas especialidades como tem agora, né? Então, a história da terapia manual começou por interferência do meu pai. O meu pai era ortopedista e o meu pai foi viver fora do Brasil. Ele era carioca, se formou aqui no Rio e foi morar fora, e eu estava estudando aqui. E no hospital que ele trabalhava, tinha um fisioterapeuta, já nessa época, início da década de 70, que já tinha ido à Austrália ficar um ano com Maitland lá. Uau! E esse cara, como meu pai era ortopedista e ele atendia os pacientes, né, que meu pai atendia no hospital, que meu pai operava, então eles ficaram muito próximos. E sabendo que eu estudava fisioterapia, ele começou a orientar meu pai com relação a livros para me mandar, e ele falava de terapia manual, falava do Maitland, e meu pai sempre foi muito curioso, né, para esses assuntos. E meu pai começou a me mandar uns livros, né? Então, quando eu ainda estava na faculdade, eu já tinha recebido os livros do Maitland de manipulação, né, vertebral e periférica, né? E eu e Palmiro, que Palmiro foi meu calouro, né? Palmiro se formou um ano depois de mim. Palmiro foi meu calouro. E a gente começou a estudar aquilo, que era muito engraçado, né? Porque você pegar um livro de terapia manual, sem ninguém nunca ter te mostrado nada, porque eu não tive uma palavra de artrocinemática na faculdade. É muito engraçado como as pessoas hoje reclamam o tempo todo, né? Mas não tem ideia do que já foi, né? Do que era fazer uma faculdade com professores, né, que não estavam atualizados, até porque estar atualizado era muito difícil. Não tinha internet, não Sim. tinha Não tinha Amazon, celular, não tinha não nada. tinha celular. Você se comunicava por carta. Sim. Então era tudo assim. E eu e Palmiro começamos a fazer essas barbaridades entre nós, né? De usar técnicas manuais, até que os cursos foram chegando, a gente conseguiu, né, fazer alguns cursos, outras pessoas a gente aí começou a trazer, que foi o caso da osteopatia. Nós fomos a primeira turma de osteopatia no Brasil, e foi um curso até que surgiu por inspiração da AFERJ, que era a Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro. E foi assim que as coisas progrediram. Mas na faculdade em si, de técnicas manuais, artrocinemáticas, mobilizações, manipulações, a gente não teve meia palavra. Era realmente cinesioterapia, que era realmente o núcleo da história, e eletrotermo, foto, era mais ou menos isso que a gente teve. Então, assim, são diversas mudanças de paradigmas, né, durante esses anos todos. E eu sempre achei muito bom, quer dizer, eu não tenho nenhum problema com relação a isso, com mudar, largar certas coisas, por aprender que outras podem ser melhores, não simplesmente porque é Chegar. novo, porque a gente está vendo justamente que na parte hoje de movimento, eu gosto mais de falar de movimento que de exercício, né, da parte cinesioterapêutica propriamente dita, a gente voltou
né, e muito ao que se fazia há décadas atrás. Então, Sim, isso só acontece por causa da ciência, né? Quando você começa a estudar um fenômeno, faz experimentos e você comprova ou não comprova alguma coisa. É assim, a vida segue assim. E eu nunca tive problema com isso, não. Eu gosto, continuo gostando até hoje, continuo estudando até hoje. Não conheço maneira diferente de fazer as coisas, né? Então, para mim está tudo bem, ainda pretendo, até por necessidade, trabalhar o máximo que eu puder, né? Então, com certeza, com é, certeza. O é essa Marcelo a escreveu ideia. aqui, maravilhoso saber dessas histórias. Pois é, Marcelo, a gente tem que aproveitar que está aqui com o Dan, porque ele não sabe dessas histórias, não. Ele fez parte dessas histórias, né? Dan, fiquei muito curiosa agora. Conta para mim, para gente, como é que foi isso da osteopatia chegar aqui, primeira turma? Quem que vocês trouxeram? Fala mais disso aqui para gente. Bom, na verdade, eu não participei dessa história do trazer, né? Não, eu digo que você A participou história foi a dessas histórias seguinte: da terapia manual chegando no Brasil, não, né? a pessoa que realmente organizou para trazer foi a Inês Fontoura. A Inês Fontoura é a instrutora de Pilates. Ela não era fisioterapeuta. E quando ela entrou em contato com o pessoal da FERJ, né, e nesse período o Felipe Paius estava bastante ativo, né, acabou, e aí eu não sei bem qual foi a politicagem da hora lá, que ela não pôde cursar por não ser fisioterapeuta. E, assim, eu não sei bem o que aconteceu, porque esse grupo que a gente trouxe, que era um pessoal da Bélgica, quer dizer, era um professor principal o Bernard Keff, que era francês, mas ele era da SCOM, né, na Bélgica, que era o Sutherland College of Osteopathic Medicine. Eles sempre lutaram por uma osteopatia independente, né? Como é na França, não dependente da fisioterapia. Sim. Mas ou você cursava, então, um currículo completo de osteopatia, tipo 5 anos, ou você era um profissional de saúde e aí ia cursar de forma modular. Como ela não era, a Inês veio de dança e de pilates, foi mais por isso que ela não pôde, né? Que foi uma coisa assim, caramba, deu muita pena pelo esforço dela e tudo mais. E aí essa turma começou, né? E estava eu, Palmiro, Felipe Paius, a Adriana Carvalho, a Rosângela Souto Henriques, o Ricardo Barbará e Luiz Cláudio. Era um grupo pequeno que se lascou para conseguir ir em frente, porque os custos ficaram absurdos, teve gente que largou, ficou um núcleo depois muito pequeno. E, na verdade, esse grupo, né, e principalmente o Bernard Keff, depois que outras turmas que vieram, que deu origem ao que hoje é o IBO, o Instituto Brasileiro de Osteopatia, que Sim. ainda tem uma ideia de ter a osteopatia como uma profissão, né, também da área de saúde, separada da fisioterapia, pensando da mesma maneira como a quiropraxia e outras profissões da área de saúde que seguem hoje essa tendência no mundo, né? Poucos países, na verdade, no mundo têm esse vínculo com a Com a fisioterapia, fisioterapia. né? Mas são questões regionais, Sim, politicagem, sim, coisa que eu detesto, não é para mim, definitivamente. Eu sim. não me meto Eu nessas só queria coisas. Então, saber como é que é, chegou aqui mesmo. Muito então interessante. hoje tem a especialidade, por exemplo, eu não posso dizer nada. Eu posso botar que eu sou osteopata, DO,
honorário pelo IBO. Mas eu não posso ter nada, por exemplo, na minha clínica, escrito osteopatia para mim, nem para o Palmiro, porque nós não fizemos a prova de especialidade do COFITO. Então, eu não posso, eu não digo que eu sou osteopata, eu não uso em nenhum receituário, nada. Inclusive, numa inspeção que a gente teve, fiscalização do CREFITO, foi assim que a gente soube disso. E eu vou continuar assim, porque eu não pretendo fazer a prova de especialidade para osteopatia. Então, mas é uma postura totalmente pessoal, eu não tenho nada absolutamente contra quem faça, contra quem seja. Simplesmente é uma questão de princípios que eu acho que alguns a gente tem que seguir. E eu não estou mais eu acho que na fase de me voltar contra os meus próprios princípios, não. Não. Sim, com certeza. Não. Dan, deixa eu te perguntar. Você que acompanhou aí essa terapia manual chegando no Brasil, quais foram as principais mudanças da terapia manual ao longo dos anos? Eu não acho que a terapia manual mudou, não. Eu acho que quem mudaram foram as pessoas e algumas não mudaram absolutamente, continuam iguais às dos séculos retrasados. Eu não sei. Eu acho que quem mudou... As pessoas mudaram e os conhecimentos mudaram. A ciência mudou. A gente conhece mais coisas. Mas tem gente que continua falando a mesma coisa. Tem gente que continua achando que bota coisas no lugar, que coisas estão fora do lugar, que você alinha coisas. Cara, de novo, para mim está tudo bem. Tudo é uma questão do sistema de saúde que a gente tem. E aqui a gente tem 3 patrões. Um é o SUS. O outro são os seguros de saúde, os planos, convênios. E o terceiro é o paciente privado. De acordo com isso, você vai fazer coisas diferentes, porque exigências são diferentes. Eu sou um cara que prefiro andar pela prática baseada em evidências. Até porque eu acho que eu, como usuário, eu prefiro isso. Eu não prefiro uma pessoa que simplesmente ache coisas, que tenha opiniões e que use a sua experiência pessoal como o parâmetro principal para definir que tipo de intervenções vai usar no geral em saúde. Então, eu acho que a prática baseada em evidências ela é um excelente guia e, além de tudo, é uma proteção. E é uma proteção tanto para a pessoa que está à nossa frente e para nós também. Porque a gente não tem uma tradição ainda de processos na justiça contra o que a gente fez, contra o que a gente deixou de fazer, pela impossibilidade da gente ter estabelecido prognósticos, coisa que lá fora não é bem assim. Então, a prática baseada em evidências também te dá uma segurança. Olha aqui, eu não inventei. Claro. Só que o entendimento disso e a interpretação disso também ainda é muito desconhecida. Os currículos, né, das escolas não privilegiam bem essas coisas. Então, o egresso ele sai muito despreparado. Na verdade, não é culpa dele. A gente tem sérias discussões sobre isso, inclusive muitas vezes com os meus amigos tremendamente científicos, que eu falo assim, é muito injusto você chegar para um egresso e apontar o dedo para a cara dele e ficar dizendo que isso não tem evidência, isso não funciona, até porque não funciona dessa maneira. Essa questão de funciona ou não funciona é muito crítica. Porque você pode pegar, né, lá os tripés da prática baseada em evidência, que vão falar da melhor evidência disponível,
mas da sua expertise pessoal, da sua experiência, do seu conhecimento, mas também do que aquela pessoa que está diante de você pensa com relação àquilo. Que experiências ela já teve, boas ou ruins, que crenças ela tem. Então, eu acho que quando a gente hoje fala desse conceito de decisão compartilhada, né, abordagem centrada no paciente, eu detesto centrada. Centrada parece que a gente transferiu a abordagem que era centrada em nós, né, os semideuses que tudo sabiam e tudo escolhiam, agora a gente jogou tudo para o paciente. Agora é centrada no paciente. Eu acho que, na verdade, a gente tem um foco no paciente. Mas ela não está centrada. Aqui é um jogo e agora tem 2 jogadores, coisa que não existia antes. E aí sim a gente precisa jogar junto, né? E decidir o que vai se fazer. Então, eu acho que essa questão ela é muito complicada, né? E não dá para tirar tudo daqui e jogar tudo lá, né, Dan? E nem tirar tudo de lá e jogar tudo aqui, né? Não dá, porque essas abordagens, não tem dúvida, são individualizadas. Tem um grupo de cientistas que se juntou num instituto que está sediado no Reino Unido, né? E eles falam muito disso, né? Eles, principalmente o Roger Carey, né? Eles falam muito do N igual a 1. Não o N igual a 1, que você escolhe qualquer maluquice da sua cabeça e faça, mas o N igual a 1 focando na individualidade, né? Naquelas características específicas de cada pessoa. E que, baseado nisso, você vai procurar oferecer alguma coisa que possa ser, obviamente, interessante para essa pessoa e que ela ache também que possa ser interessante para ela e, principalmente, né, que seja relevante para o problema dela. Eu não sei se eu estou falando muito, você me corta quando... Não, tá maravilhoso. A Fernanda Guimarães, beijo, Fernandinha, acabou de falar sensacional, também estou adorando. Porque eu estou emendando aqui um monte de coisas, quando eu começo a falar é um perigo, né? Então, não. Eu acho que... Maravilhoso. Eu acho que essas coisas... E são coisas que eu tive que mudar também para mim. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando... Imagina como você veio mudando ao longo desses anos, né, Dan? É isso, eu mudo. É o que você falou, antes não tinha ciência nenhuma, nenhuma, modo de falar, mas a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade que hoje em dia a gente tem, né? Hoje eu estava pesquisando, fui em 4 bases de dados diferentes para fazer uma pesquisa, e a gente não tinha isso há um tempo atrás, não precisa nem ir lá tão atrás, né? Quando é que a internet chegou, quando o celular chegou? Quando você se formou, não tinha nada disso. Quando eu me formei, não tinha nada disso. Eu me formei em 98. Não tinha nada disso. Não tinha mesmo. E assim, hoje a gente tem, caramba, você está em dúvida às vezes sobre assim, não, eu quero seguir esse caminho aí da prática baseada em evidência, tal, eu não sei por onde começar. Caramba, começa pela Cochrane. Começa por ali, já vai ajudar pra caramba. Entendeu? Então, hoje a gente tem, assim, uns suportes muito bons, né? Choosing Wisely, né? Fez um trabalho muito legal e muito voltado para a prática clínica. A gente reclama, às vezes, o tempo todo, mas nada disso é voltado para o clínico, né? Ficam esses aí acadêmicos aí inventando coisa, falando uma língua que a gente não entende. Não, tem um monte de coisa voltada para a prática clínica, né? A gente simplesmente tem que se acostumar, a gente tem que criar novos hábitos. E aí é isso. Se você não tem essa vontade de mudar, aí você não vai mudar, né? Aí tudo vai ser difícil. Eu sou um tremendo procrastinador para a maioria das coisas. Felizmente, não para isso. Felizmente, não para isso. Eu acho que a gente sabe disso. A única coisa que eu acho que eu não procrastino é para isso. Assim, porque no resto é um horror. Um horror.
Dan, deixa eu te perguntar. A gente teve aí, a gente vem ao longo desse tempo, uma discussão grande, uma época é hands-on, uma época é hands-off. Eu queria que você falasse um pouco disso para gente. Bom, olha só. Nós não podemos ser hands-off. E eu não estou falando no aspecto de técnica. A gente toca nas pessoas. A gente toca para produzir empatia, a gente toca para dar aconchego, suporte e bem-estar. E Maravilhoso. para isso não precisa técnica alguma, não é verdade? Não precisa de técnica para isso. Né? Então eu acho que é isso. E o Peter O'Sullivan é um cara que é acusado frequentemente, né, de porque está agora trabalhando com a terapia cognitivo funcional, de não botar a mão. Ele fala assim: jamais aconteceu isso na minha vida. Eu coloco as minhas mãos em todos os pacientes. Não quer dizer que obrigatoriamente eu realize técnicas específicas. Não é isso. Não é? E eu, quando fiz o curso dele lá em Londres, e estava em excelente companhia, né? Estava com o Ney Mesiá e com o Rodrigo Vasconcelos, e o Ney estava fazendo já pela segunda vez. Uma vez eu peguei o Peter numa hora lá e perguntei assim: pô, Peter, você não faz mais terapia manual? Você era um terapeuta manipulativo, você não faz mais isso? Ele falou: faço, faço. Principalmente naqueles que eu tornei dependentes disso e que criei neles a crença de que não existe nada além disso. Porque ele falou: porque eu fiz isso. Essa culpa foi minha. Eu não posso agora dizer que eu não vou mais manipular o pescoço do cara, que eu manipulo há 20 anos e que o cara só acha que aquilo resolve. E ele vem aqui e ele fica ótimo. Então tem vários motivos. Por isso é que eu falo assim, eu não acho que a terapia manual mudou. Mudaram os conhecimentos e mudamos nós. Quer dizer, deveríamos, pelo menos. Né? Mudamos nós Pelo porque menos nos atualizarmos. deveríamos saber, né, que a terapia manual não pode ser a única fonte que a gente vai achar água e dar de beber para aquela pessoa que está na nossa frente. Que as abordagens, né, são multifatoriais, multidimensionais, porque são multicontextuais, né, e que cada pessoa tem as suas características específicas. Então, se a gente for tentar resumir assim, qual é o principal efeito da terapia manual? Assim, das técnicas manuais? Não tem dúvida que é o efeito hipoalgésico. Era Através de uma pergunta que estava aqui para te fazer. através de mecanismos de inibição descendente, não opioide, possivelmente. Então, se a gente estuda mecanismos, resumidamente é isso. Eu sempre falo, quer ler? Pega lá os artigos do Joel Bialowski, né? Joel Bialowski, e vai ler aquele troço. Eu li uma vez para nunca mais, porque é tremendamente complicado para a gente saber que o resultado é esse. Então, por que é fantástico? Porque você pode ter um efeito hipoalgésico ao invés de tomar um remédio. Tem pessoas que não podem tomar remédio. E, através de técnicas manuais, você consegue isso. Mas aí, bom, então é só isso? Né? Então é aquele paciente que, para ter esse efeito hipoalgésico, vai vir toda semana lá para você fazer aquelas técnicas, para você manipular, seja lá o que for. O que você está oferecendo realmente de mudança para essa pessoa? Se a gente pensa em reabilitação, se a gente pensa em recuperação funcional, sei lá, esses nomes aí que hoje estão de moda aí e que a gente às vezes nem pensa no que a gente está fazendo.
Eu tirar a dor de um paciente, eu recuperar as amplitudes de movimento normais, significa que essa pessoa voltou a desempenhar o seu papel social? Muitas vezes, não. Absolutamente não. Então, obviamente, isso só mostra que, assim, eu tenho uma analogia. Eu acho que o fisioterapeuta hoje virou um polvo, com 500 braços, e ele joga esses braços para 500 lados. Então, o cara, porque acha que tem fisioterapia mediada psicologicamente, ou porque fez um curso de CFT, né, de terapia cognitivo funcional, que isso dá para ele poderes de praticamente substituir um psicólogo, né, um psiquiatra, coisa assim. Quer dizer, se o modelo é biopsicossocial, caramba, o psico não está exatamente nas nossas mãos, muito menos o social. Muito menos o social, que, na verdade, é o maior problema deles todos, porque, caramba, a gente pode até melhorar a parte física, o paciente ter um suporte até psicoterapêutico, mas a questão social, como a gente vê hoje em dia, com tantos problemas, muitas vezes, ela se mantém. E não é uma coisa que a gente vai resolver. E aí, infelizmente, a gente vai cair naquela situação, né? Cadê o sistema para dar suporte? Não tem. Não tem sistema. Não tem um Não tem sistema que suporte. deu. Não tem um sistema que seja capaz de dar suporte. Vamos lá, sem reconhecer que o sistema ajuda para caramba e é bom, mas com uma população enorme dessa, com uma população enorme dessa de miseráveis, vulneráveis, fica meio difícil. Por outro lado, outro dia eu estava lendo de um cara que eu acho genial, que é da Nova Zelândia, do Instituto de Tecnologia de Auckland, que é o Dave Nichols, e ele estava falando assim, não é possível, tem alguma coisa errada que, principalmente, os sistemas de saúde de países que têm, em princípio, esse sistema mais socializado, eles resolveram investir em quem? Em quê? No autogerenciamento. Caramba, o autogerenciamento, né, com toda a engabelação que fizeram dele, ele, na verdade, é o quê? É tirar essa pessoa do sistema de saúde e botar ela para se autogerenciar, se autotratar. Caramba! Os melhores estudos mostram que 70% das pessoas não aderem a esse tipo de programa. 70%, incluindo muito, a né? população de atletas. Então a gente tem um problema. E aí ele falou assim, esses sistemas ditos mais socializados tomaram a atitude mais liberal que possa existir. E é uma contradição enorme, porque, ou bem, você defende um modelo liberal de economia e de assistência, ou bem você está lá numa área mais socializada. E é isso que a gente vê hoje em dia. Quem é que não fala de autogerenciamento? Quem é que não fala de autotratamento? Mas o autotratamento, ele não pode ser simplesmente você dar uma coisa e manda a pessoa embora para casa, sem ter acompanhamento, sem ter nada, que na verdade é o que acontece. Deixa eu parar de falar, porque você tem uma coisa aí mais ou menos a seguir. Não, a Fernanda, uma honra ter você aqui, Fernandinha. Ela falou o seguinte, que precisamos compreender o indivíduo biopsicossocialmente, mas não damos conta sozinho de gerenciar isso tudo, né? Fernanda, você não dá conta porque você não é fisioterapeuta polvo, mas tem muitos aí que dão. Ou acham que dão, né? Eu não dou. Acham que dão. Acham que dão, perfeito. Dan, hoje você manipula mais ou mobiliza mais?
Hoje eu oriento muito mais movimento que manipulo ou mobilizo. Eu sou um total admirador de do movimento oferecer humano. movimentos para as pessoas. É exatamente isso. É o seguinte, eu manipulo a torácica tranquilamente, adoro, tá Eu nos também. guidelines, caramba, tá totalmente baseado em evidência, principalmente, né, para as dores e restrições de mobilidade cervical e cefaleias cervicogênicas. Eu estou lá, eu estou bonitinho dentro do modelo. Não manipulo cervical e ninguém manipula a minha. Mas isso é uma questão, Se a gente né? estivesse agora presencialmente juntos, eu ia te dar um abraço. Porque ninguém manipula a minha também. Não, manipula a E minha, eu eu não também não gosto, manipulo. não me sinto bem, fico pior. E Sim, eu então também. não. E lombar, dentro dos critérios de segurança, manipulo também, mas não é uma preferência, depende. Eu vejo na hora. Se é aquela pessoa que já chega doida para ser manipulada, ok. Mas lógico, depois de fazer toda aquela triagem para bandeiras vermelhas e tudo mais. Claro. Mas é por isso que eu falo, a, a questão não é a terapia manual, a questão é a comunicação. Então, eu não digo para nenhum paciente que eu estou manipulando porque alguma coisa está fora do lugar, porque alguma Ou eu tô coisa te está corrigindo. desalinhada, né? Tava tudo bagunçado, eu tô corrigindo tudo. Não corrija. Eu digo, não tem nada fora do lugar. Se estiver fora do lugar, é luxação, é fratura. Então, não tem Perfeito. nada fora do lugar. Não se assuste com isso, porque as pessoas se assustam. E aí, o que acontece? Quando a pessoa acha que tem alguma coisa fora do lugar, aquela pessoa acha que, por qualquer dor, é porque alguma coisa está fora do lugar. E aí você está criando dependência. Sim. Caramba, eu não posso dormir com isso. Eu não posso dormir com isso. Eu atendo hoje as pessoas que me procuram o mínimo. E jamais eu faço o que elas podem fazer sozinhas. Eu acho que a gente tem meios. Agora, não é mandar ela para casa com um programa escrito no papel, ou seja lá o que for. Não. Nós vamos fazer juntos. E essa pessoa mantém contato constante comigo. E eu vou atrás se a pessoa também não entrar em contato, porque as pessoas, quando ficam bem, elas não entram em contato. Aí você pergunta, mas por que você não entrou em contato? Porque eu estava bem. Eu falei, se você estava bem, já era a hora da gente passar para o passo seguinte. Então você está perdendo Perfeito. tempo. Entendeu? Porque tudo é uma questão de manejar carga, né? Aqui a gente está brincando de volume e intensidade o tempo todo, seja para o bem ou para o mal, seja para dar um passo adiante ou para retroceder, né? Mas é isso que a gente faz. Muito Mas bom. então eu acho que essa comunicação é que é fundamental. E as pessoas perguntam: o que você achou aí? Né? Achei aí que tinha um sacro em torção. Aí danou-se. Entendeu? Eu, eu jamais falo essas coisas. Eu posso falar Nem até, olha, eu. eu achei que aqui tem um segmento que eu, olha só, E eu olha que a acho, gente ensina os alunos a não falarem isso, né, Dan? mas é mais forte porque tem a crença. A crença das pessoas não é a sua e não é a minha. Sim, E claro. assim, eu também não entro nessas discussões. Eu nunca discuti com alguém e eu disse o que você está fazendo está errado. Isso não existe. Isso, obviamente, não existe. Porque sempre vem aquela história do funcionou, meu paciente melhorou, apesar de sempre ser aquela confusão entre você tá tentando avaliar efeito da intervenção, mas avaliando medida de resultado. Tudo bem, mas de vez em quando você tem que lembrar a pessoa, olha, a gente não está falando a mesma coisa. Né?
O estudo está procurando observar efeito da intervenção e não medida de resultado. Está tudo bem. Podia estar observando desfecho, medida de resultado. Mas só não é a mesma coisa. Né? Mas eu realmente não me meto nessas tretas, não. Porque, assim, todos nós temos sucessos e fracassos. Todos, sem Sim. exceção. E certamente eu aprendi muito mais com os meus fracassos do que com os meus sucessos. Então, eu não tenho essa soberba, não, de ficar dizendo que está certo, está errado. Uma das coisas que a terapia manual mais usa hoje em dia, né, é a modificação de sintoma. Você vai lá, faz uma técnica, reavalia o seu paciente lá, se for usar o modelo de sinal comparável do Maitland, ou seja lá o que for, o que você usou, né, como a característica mais específica relacionada à dor ou incapacidade daquela pessoa. Então, você reavalia e você vê o que mudou. A questão da modificação sintomática, e aí entra, possivelmente, a modificação sintomática, se a gente pensar em mecanismo, ela pode ter acontecido por esse efeito hipoalgésico, mas que é de curta duração. E é muito engraçado, porque os detratores das técnicas manuais, eles usam isso o tempo todo. Ah, mas você usa a técnica manual e o efeito é de curto prazo. Você usa o tramal, a morfina, o efeito é de curto prazo. E ninguém diz para o paciente, depois de uma cirurgia, não usar um analgésico, porque o efeito é de curto prazo. Então, eu fico pensando, às vezes, assim, a gente é uma profissão que faz um esforço enorme para se autodesmerecer, se autodiminuir. Não sei bem o que é isso. Eu não vejo outras profissões tentando, né, se diminuir a tal ponto. Né? Então, assim, a modificação do sintoma, ela tem que ser vista exatamente dentro disso. A modificação do sintoma, sim, ela vai existir, ela pode ser de curto prazo ou não. Tem pacientes que vêm na gente e um dia ficam bem e não precisam voltar. Claro. A gente tem explicações óbvias para isso? Não, pode ter sido só segurança, pode ter sido crença, sabe? São todos esses outros contextos, a gente sabe que eles existem. Eu não fico achando que muitas vezes é a técnica, mas isso é uma coisa que a gente tem em mão, mas aí a gente tem que dar um passo adiante. Quer dizer, eu consegui modificar o sintoma, agora o que mais que eu posso ter identificado que possa estar levando a esse sintoma? Pode ser a perda de controle neuromuscular, pode ser uma questão de força, de estabilidade, e aí a gente vai entrar para o que é o tratamento multidimensional, que está levando hoje em dia, eu acho, um progresso até na qualidade dos estudos, né, que pararam de tentar fazer RCTs que não vão dar nenhum resultado para a gente e estão indo para os estudos mais pragmáticos, né, aqueles que mostram o que a gente faz no dia a dia, né, na clínica. Você acha que isso é o que faz... Oi? Desculpa, te cortei. Você acha que isso é o Não. que faz ser mais difícil a pesquisa com a terapia manual? Ou seja, a nossa realidade é muito mais multimodal e pesquisar uma determinada técnica e não é assim que a gente trabalha. Você acha que isso é o que mais dificulta a pesquisa com a terapia manual? Eu acho que o nosso tratamento é multimodal e eu acho que RCTs em terapia manual e exercício, por exemplo, são muito difíceis porque você não tem grupo placebo, né? O que é grupo placebo exatamente de terapia manual quando você toca na pessoa? Sim. O tocar na pessoa pode ter sido o resultado, sem você ter feito nada intencionalmente. As pessoas são diferentes, a gente não sabe. Então, quer dizer, Sim. esses tipos de resultados
dentro do grupo são muito difíceis de avaliar. Então, Perfeito. eu acho que agora estão melhorando. Eu acho que a gente vai ter resultados mais condizentes com a realidade, através de estudos pragmáticos. Eu acho que sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Quando eu vou dar uma aula, um curso, sempre me perguntam sobre a terapia, a mobilização articular nos pacientes que foram submetidos à artroplastia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na sua visão, como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo do Mulligan, até porque é mobilização com movimento, né? Quadril, por exemplo. Né? Então, a gente, quando está dando técnicas de quadril, onde a gente faz um glide lateral, vamos supor, para rotação interna. Caramba, você está correndo todos os riscos ali, né? Eu puxo, né, o fêmur biônico para fora, né? E ainda vou para a rotação interna. Quer dizer, eu estou querendo luxar aquela porcaria. Então, assim, quando eu estou dando o curso, a gente diz, você não deve fazer. Por que a gente fala não deve fazer? Porque até a pessoa pegar a manha do cinto, de quanto puxa, não puxa, vai lá e dá um puxão brutal e vai luxar. Vai juntar o glide lateral, né, o deslizamento lateral com a rotação interna. Mas se me pergunta se eu já fiz, eu vou dizer que sim, que já fiz. E aí vai depender do que aconteceu naquela cirurgia. Por exemplo, eu falo com um cirurgião. Eu falo, cara, como é que está isso? Como é que foi? O cara fala, não, olha só, negócio, muito cuidado. E aí eu respeito totalmente. Porque, obviamente, a técnica não é soberana. Soberana é a sua decisão de utilizar alguma coisa de acordo com a avaliação, de acordo com a exclusão de bandeiras vermelhas, de acordo com o que aquela pessoa que está à sua frente entende com relação àquilo. Então, eu sempre falo, eu não sou escravo de nenhuma técnica. Se eu dou um curso de alguma técnica, eu deixo muito claro que eu não sou terapeuta daquela técnica. Eu acho que a questão não é de técnica, a questão é do fisioterapeuta. Eu acho que esse que é o problema. Eu não acho que tem técnica que vai ser mais importante que a gente, em hipótese alguma. A técnica tem que nos servir, e não nós servirmos a um modelo, conceito, método, seja lá o que for. Of course, Maravilha. Mulligan, Saí Thomas. Isso. Professora Solange Canavarro, uma honra. Beijo. Dan, deixa eu te falar. O primeiro curso de mobilização neural que eu fiz foi em 2000. Você deve ter feito bem antes de mim. Mas eu fiz com o pessoal lá da Valéria Figueiredo, depois fiz outros. Fiz o do Butler, fiz o do Chakla, fiz, enfim, outras formações. E quando eu fiz o primeiro curso, várias pessoas do curso, eu não sei nem se eu já te contei isso, a gente teve a sensação que todo mundo que a gente fazia um teste neural, se a pessoa sentisse, né, sentisse a tensão neural, o teste era positivo. Ou seja, não tinha que reproduzir os sintomas, não tinha tudo que a gente acredita hoje em relação a essa questão da avaliação neural, que tem uma gama de detalhes, né, a gente não... Bem, pelo menos eu e uma galera que estava comigo no curso, não foi assim que a gente interpretou no primeiro curso, né? Depois eu já fiz outros 5 cursos do mesmo assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que está a evolução da questão da avaliação do tecido neural hoje? Como é que você vê isso? Bom, eu na minha... Só para, desculpa, te cortando, a mobilização neural, a neurodinâmica, ela tem algumas pessoas que acreditam muito na utilização dela, e eu já tive pessoas aqui na live falando que
que nem usam, que não acreditam. Não, eu não tenho essa visão. Pelo contrário, eu uso e uso bastante e tenho muito bom resultado. Eu acredito que você também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, assim, as pessoas usam, mesmo sem saberem e sem intenção, quando elas estão movendo uma articulação. Ponto. Claro. Então, e por quê? Por que eu não gosto do Quando termo fazem um mobilização? movimento, um exercício, né? Por que eu não gosto do termo mobilização neural? Porque ele é mentiroso, né? Você está mobilizando um monte de coisas, inclusive os nervos, né? Então, não é bom, né? E qual é a forma mais simples da gente mobilizar nervos? É movendo articulações. Então, caramba, tá tudo junto, é um complexo de movimento que inclui um monte de estruturas e que é muito difícil a gente diferenciá-las, né? É muito difícil. Sim. Eu acho que a questão da mobilização neural, neurodinâmica, né, como eu prefiro falar, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas. Hoje teve um vídeo que o Adriano Pesolato aí compartilhou no Instagram de uma professora, acho que Cíntia, não estou lembrado exatamente do nome, muito legal. E ela falando justamente por que quando uma pessoa está com dor ciática, a gente não deve alongar isquiotibiais. Bom, não deve porque a gente está alongando o ciático também. Se uma pessoa tem uma dor Sim. ciática, alguma coisa está acontecendo ali. Alguma coisa. E se você alonga os isquiotibiais, o que você está fazendo? Você, na verdade, está aumentando a compressão sobre o nervo. Estirar um tecido é aumentar a compressão. Você imaginar na vascularização intraneural, aquilo fica com maior possibilidade de ficar isquêmico, né? E é isso que acaba acontecendo. Então, eu acho que quando você faz uma avaliação neurodinâmica, a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação músculo-esquelética e resolver a questão músculo-esquelética. Por quê? Porque neuropatias compressivas acontecem porque alguém está comprimindo o nervo. E, geralmente, esse alguém que está comprimindo o nervo é uma estrutura que está morfologicamente alterada, né? Aumenta de tamanho, né? Isso pode ser uma inflamação, isso pode ser, inclusive, a presença de um corpo estranho como um tumor. Então, a gente precisa primeiro tentar entender isso. Quem está comprimindo em que situação? E se eu quero realmente, então, mexer naquele nervo. Então, o teste neurodinâmico, ele é um instrumento para você conseguir responder uma só coisa. Se aquela estrutura está mecanosensibilizada aos eventos mecânicos que nós estamos produzindo. É a única resposta que o teste neurodinâmico vai te dar. E não é a presença de dor. A presença de dor, felizmente, é o nosso cérebro nos protegendo do caos, né? Porque se não doesse, a gente ia arrebentar aquele troço, né? O que aconteceu com você, aconteceu comigo e com o Marcelo no primeiro curso do Butler, quando a gente foi fazer lá em São Francisco. Foi 1990 e sei lá o quê. A gente voltou de lá e falou assim, caraca, esse negócio de teste positivo e negativo é muito ruim. Porque positivo é o que produz sintoma. Mas todo mundo produz sintoma. Então, todo mundo vai ser um paciente? Obviamente que não. Então, assim, eu sigo muito o modelo do Shacklock, até por ser instrutor do instituto dele. Eu acho que o algoritmo que ele criou é muito bom para nos orientar, né? E aí, quando você fez um teste que produziu sintomas, a primeira pergunta que você tem que fazer é
se aquilo é neural ou músculo esquelético. Porque, assim, se eu me coloco nessa posição aqui, só de fazer extensão do punho, né, os meus tecidos da região anterior do antebraço vão se tensionar e podem doer. Mas quem é que está doendo? São os músculos ou é o nervo mediano? Né? E aí a gente usa aquele recurso que é chamado de diferenciação estrutural, que é mover uma parte corporal distante da área dos sintomas. Que aí a gente privilegia muito mais a estrutura neural que a estrutura musculoesquelética. Então, se eu faço uma inclinação contralateral, eu estou muito mais sobrecarregando a estrutura neural, que vai lá até a minha mão, do que os músculos do antebraço. E se isso modifica os sintomas, para melhor ou para pior, não interessa, modifica, a gente vai dizer que a resposta é neural. Se não modifica, é músculo-esquelética. Isso vai ser o começo de tudo. Mas ainda assim, se for uma resposta neural, 99,99999% dos casos, essa resposta neural vai ser normal. Caramba, eu estou estirando o nervo, eu estou produzindo, diminuindo, principalmente a vascularização, né, longitudinal, e a vascularização transversa não vai compensar. Pronto, eu começo a ter uma resposta isquêmica, e isso dói, a gente sabe. Então é isso, positivo é o negativo na maior parte dos casos. Não é porque você produz sintomas que isso existe. A outra situação importante é que pacientes com neuropatias compressivas podem ter testes neurodinâmicos absolutamente assintomáticos. E pacientes que têm testes neurodinâmicos tremendamente sintomáticos podem não ter nenhuma neuropatia compressiva. Por isso que o teste neurodinâmico ele só serve para sensibilizar mecanicamente a estrutura neural. Ele não me mostra integridade estrutural, para isso eu preciso de imagem, e não me mostra a função, que para isso a gente precisa de outros testes, eletroneuromiografia, potenciais evocados e tudo mais. Então, realmente, você vai usar muito? Não sei se a gente usa muito. Né? E as pessoas às vezes perguntam, entre um curso de um modelo, um conceito de técnica manual ou de neurodinâmica, o que eu faço primeiro? Eu falo, sem dúvida, de terapia manual, até porque antes da gente abordar a parte neural, a gente vai tentar esclarecer se há um problema músculo-esquelético a ser tratado antes. E aí, claro, depois, seguindo o algoritmo dele, a gente tentaria diagnosticar se existe uma disfunção de tensão do nervo ou de deslizamento. Que aí é que eu acho que é a parte muito legal da história. É poder chegar, e por incrível que pareça, a maior parte das disfunções neurais são de deslizamento e não são de tensão. Nossa, já foi uma aula aí da questão neural. Fantástico. Então eu acho que... Mas, de novo, Vanessa, eu simplificaria isso muito mais. E se a gente fosse para a questão, ok, porque não é produzir o sintoma. Você, na verdade, quer reproduzir o sintoma que o paciente se queixa. Porque no teste neurodinâmico você pode produzir um sintoma que não é o dele. Sim. Né? Você tem que reproduzir. Reproduzir. E reproduzir e procurar aliviá-lo, né? Aí você já vai de novo para a questão da modificação sintomática. Então, eu acho assim, esses cursos, e hoje tem muita discussão sobre isso, a manipulação ela tem que ser
específica? A primeira pergunta é: você consegue realmente diagnosticar um segmento específico com essa nossa péssima confiabilidade palpatória? E se aquilo que você... Ótima pergunta. E se aquilo que você localizou lá, será que aquilo é relevante para o quadro sintomático do paciente? Então, assim, eu continuo seguindo esse modelo. Eu uso os movimentos intervertebrais, eu procuro alguma coisa. Eu não pego o paciente, deito na maca, manipulo qualquer coisa de qualquer maneira, né? Mesmo que os estudos tenham mais ou menos mostrado isso. Mas eu não conheço ninguém que faça exatamente assim. Ah, vou de qualquer maneira. Só na academia que a gente vê isso, né? Na academia a gente vê lá, né? Os cara bota lá o aluno lá no chão e manda ver de qualquer jeito, estala o quadril para um lado e a cintura escapular para o outro, pá! Né? Uma alavanca enorme, vamos embora. E as pessoas podem melhorar, obviamente, né? Porque talvez seja só isso mesmo. Elas acreditam tanto. E o efeito hipoalgésico produzido por isso, né? Então, não podia perder, né, Aninha? É uma honra também. Ana Maria Siriane, um beijo. Uma honra tê-la aqui. Muito bom. Aí, Dan, a gente tem 1 hora mais de perguntas, mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma outra, porque tudo daqui a bem. pouco você vai falar, Vanessa, siga. Não, É, Frank. vamos lá. Trocentos conceitos na sua cabeça, N cursos que você já fez. Como que fica seu raciocínio em relação à avaliação? Em relação ao atendimento, você falou já pra caramba. Na avaliação, como fica seu raciocínio? Caramba, eu escuto, né? É a primeira coisa, assim, eu escuto totalmente. E a minha abordagem para escutar, que eu acho que tem funcionado muito bem, é sempre dizer a mesma coisa, né? Eu começo a minha coisa dizendo: você veio aqui e eu sei que você tem uma história para me contar e eu gostaria que você compartilhasse comigo. Ponto. Aí vai falar. Vai falar quanto for e, de preferência, eu sem interromper. Pode deixar falar, o que for. Porque é importante. E claro que depois, no decorrer da coisa, eu preciso fazer perguntas até para trazer essa pessoa para o jogo. Ela tem que saber que ela não está me entregando, né, uma coisa para ficar comigo guardadinho lá e que depois ela vai sair dali uma outra pessoa. Não é bem isso, né? Então, aí a gente vai conversar. Eu preciso entender o impacto daquela queixa na vida dela. Eu preciso entender como ela se vê no futuro, né? Essas coisas são fundamentais para a gente ver. Sendo alguma coisa que me pareça, né, mais relacionado a movimento, eu vou pedir para ela que faça os movimentos dela. Eu não vou ficar pedindo movimento de livro. Movimento de livro a gente não faz no dia a dia. Então, eu vou pedir para ela que ela me mostre o que ela está conseguindo fazer, o que ela não está conseguindo fazer, o que ela está deixando de fazer. Muitas vezes eu produzo movimentos na pessoa de forma espontânea. Isso aí eu vi num curso do Stuart McGill, quando ele esteve aqui no Rio. Ele pega a pessoa, bota ali na frente, começa a conversar, tal. De repente ele deixa cair uma moeda no chão. E aí a pessoa vai se abaixar para pegar a moeda. Caramba, isso te dá exatamente o padrão de movimento daquela pessoa, possivelmente sem muita proteção, porque acaba sendo uma coisa quase que instantânea.
Então, eu gosto muito de usar essas coisas. Assim, agora na clínica a gente tem câmera, né? Não nos locais de atendimento, mas na recepção, tal. Então, muitas vezes, quando é uma pessoa de primeira vez, assim, eu vou lá para o escritório e fico lá olhando como está o comportamento da pessoa na recepção, como ela se move, como ela senta, como ela levanta, essas coisas são bem interessantes. E aí depois, cada um tem o seu modelo de avaliação. O meu modelo, ele é mais osteopático. Se é uma coisa que eu não mudei nesses anos todos, foi ter entendido que aquela pessoa não pode ser esquartejada em partes. Aquilo é uma pessoa. No aspecto físico, né? No aspecto espiritual, né? No aspecto emocional. E eu acho que esse todo tem que ser mantido. Né? Não estou falando nada de ser holístico, não, mas aquilo é um corpo, é um organismo. Claro. Aquilo funciona numa homeostase. Então é importante, eu acho que observar coisas além da dor anterior no joelho que aquela pessoa vem me dizer e entender essas interdependências entre as várias regiões e vários sistemas corporais. Né? A fisioterapia passou a chamar isso de interdependência regional. Né? Procurar, às vezes, entender que dores mais à distância podem estar relacionadas. A osteopatia, por exemplo, fazia isso muito antes, né? Chamando de segmento facilitado. Vai ser até no Congresso Brasileiro de Fisioterapia, eu vou estar numa mesa de fisioterapia, osteopatia, sei lá, uma coisa dessas. E eu vou falar justamente sobre isso, né? Sobre segmento facilitado, interdependência regional, como isso está dentro da intervenção osteopática moderna, né? Que eu acho que é um assunto que pode ser bem interessante, que vai misturar um pouco Com visões certeza. de Estarei lá para assistir. duas profissões, né? Então, eu faço uma avaliação nesse aspecto, aí sim, física, mas eu não exagero. Assim, aqueles testes especiais todos, né, que a gente já sabe pelos estudos, principalmente pela publicação lá do livro do Chet Cook, do Eric Hegedus, 7% desses testes se mantêm como relevantes clinicamente. Quer dizer, no máximo, a maioria deles vai ser provocativo. Vão produzir um sintoma que você não vai conseguir nem associar. Mas isso tudo, né, Vanessa, está ligado a uma mentalidade, eu acho, que é herança do modelo biomédico. Né? O modelo biomédico é o quê? Todo sintoma tem que estar relacionado a uma doença. Né? E a um diagnóstico. E a gente caiu nisso. A gente, durante muito tempo, tinha que dar um nome para o troço. Né? E a gente já sabe há muito tempo que isso não funciona. Desde história de dor anterior no joelho, ombro de nadador, quantos nomes essas coisas já tiveram? Disfunção fêmuro-patelar. O que diabo significa isso? É a menor ideia. Já foi condromalácia, condropatia, já foi E um monte de coisa. Pois é. E, na verdade, você não trata nada disso. Né? Ombro de nadador, síndrome do impacto. Hoje ficou aquele nome lindo, né? Dor no ombro relacionada ao manguito rotador. Espetacular. Quer dizer, essa necessidade de dar diagnóstico de dar nomes é muito ruim.
E a gente cai nessa. Por quê? Porque a gente não consegue dizer para a pessoa, quando ela pergunta assim, e aí, o que eu tenho? Aí eu falo assim, você tem uma dor no ombro. Cara, é a melhor coisa que eu posso dizer para aquela pessoa. Porque mais do que isso eu não tenho ideia. E não adianta vir com uma ressonância, ou seja lá o que for, que vai mostrar uma imagem, mas ainda assim eu não vou ter certeza que aquela imagem pode explicar aquela dor. Justamente por esses raios dos 7%. Eu acho que os testes especiais, eles têm lugar. Eu acho que eles são ótimos para a gente acompanhar as mudanças clínicas. Não tenho dúvida nenhuma. Mas eles não servem para te auxiliar a responder aquela pergunta: de onde vem a dor? Sim. Né? E a gente não convive bem com isso. E outra coisa que a gente esquece, aí cai nessa história também do modelo biomédico, é prognóstico. E hoje é uma pergunta comum, né? A pessoa chega para a gente e pergunta: quanto tempo você acha que esse troço vai demorar? Puta, lascou. Né? E aí sim, é claro que o diagnóstico é importante, especialmente para prognóstico. Mas tem horas que a gente não tem um diagnóstico para dar. E aí tem horas que a gente não tem um prognóstico para dar. Sim, mas a gente tem muita história natural, Vanessa. Dor lombar, Sim. a gente tem história natural. Claro. Com irradiação ou não. A gente sabe, né, que em mais ou menos um mês aquilo deve melhorar com, sem ou apesar do que a gente faça. E isso tem que ser dito, pô. Isso tem que ser dito para a pessoa. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter a opção, inclusive, de decidir, diante do conhecimento da história natural e do prognóstico, se ela acha que ela quer pagar para você fazer qualquer coisa. Porque pode ser que, ao final de um mês, você fazendo um monte de coisa, ela melhore. Mas, possivelmente, ela melhorou por história natural, por regressão à média. Né? E não foi pelo que você fez exatamente. E aí, de novo, vai cair essa história do porquê ser multidimensional, justamente por isso. Porque se você ficar fazendo só técnica manual durante esse tempo todo, possivelmente você não está fazendo nada e não está oferecendo nenhuma mudança. Mas se você começar a entrar em movimento, apesar da dor, começar a trabalhar a educação, né? Começar a fazer reassurance, né? Mostrar para a pessoa que a coluna dela, apesar da dor, é robusta, que ela deve se mover, que ela deve fazer as coisas que ela quer, mesmo tendo alguma dor, contanto que ela não piore. Isso é um grande papel. Mas tem gente que não faz absolutamente isso, e naquele um mês vai perder fazendo um monte de coisa absolutamente irrelevante. E que na próxima vez a pessoa vai voltar e vai passar pela mesma coisa. Então, assim, eu entendo toda a questão de sobrevivência, a gente vive disso. Mas a gente pode viver legal disso também. Né? E aí sim entrar nessas outras partes. Né? Aí você trabalhar realmente educação, você trabalhar uma construção de segurança, de acabar com diminuir catastrofização, medo de movimento, evitação, hipervigilância. Isso são trabalhos que a gente faz, caramba. E que tem tanto valor como qualquer técnica manual dessas qualquer. Então, eu acho que às vezes é isso, a gente se perde em cursos e cursos repetitivos sobre as mesmas coisas. Você precisa fazer 30 cursos de terapia manual, não é isso que vai mudar o paciente. Perfeito. Faça um. Dan, essa live deveria ser obrigatória para todo mundo assistir. Maravilhosa, muito bom. Não, mas essas Finaliza o que você ia falar. Faça o quê? Um curso?
Eu estou dizendo, faça um curso que você tenha se encantado com ele e que você tenha confiança quando for utilizar qualquer coisa. O Brian E Mulligan é um estuda cara... o curso, né? Não adianta fazer 200 mil cursos e não estudar o Estuda curso. também. Agora, o Brian Mulligan fala uma coisa espetacular. Ele fala, quando vocês forem lidar com uma pessoa e forem utilizar qualquer coisa, façam com confiança, pô. E é isso. Entendeu? Isso já ajuda demais. Então, eu acho que a gente precisa simplificar as coisas. A gente está complicando demais. As coisas são mais simples. O que a gente pode extrair de melhor daquela pessoa que está diante de nós é o que essa pessoa vai nos contar. Né? As É ouvir, conversas né? com ela. Isso é muito fácil, né? Mas tem que Sim, fazer. tem que Né? fazer. Não dá Tem para a que pessoa fazer. ficar te contando uma história e você está lá escrevendo. Não, pô. Grava, então, e depois escreve. Você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Você está ouvindo, não está escutando. Né? Sim. Então, por isso que eu falei. Eu acho que a terapia manual, ela está onde sempre esteve. Né? Nós é que precisamos mudar. Né? E, por outro lado, é aquilo, quando você falou de hands-on e hands-off, quer dizer, tem uma galera hands-off, mas é também, para mim, por falta de conhecimento e porque alguns não querem fazer curso nenhum. E eu acompanho umas tretas, já entrei em várias, principalmente o pessoal lá de fora. É um pessoal que bate no peito para falar de evidência, mas quando a evidência é favorável à terapia manual, aí eles não aceitam. É muito engraçado, né? Evidência é boa quando é boa para mim. Quando ela não é boa para mim, Sim. então ela não é boa, né? É isso. Eu acho que esse é o comportamento mais comum que a gente vê, né? Então, E não é o ideal, né? Evidência é evidência. Seja boa, seja ruim, é evidência. O Léo Costa entrando aí. Um beijo, Léo. Uma honra ter você aqui. Falando de leia, evidência, leia a porra do paper inteiro. Pois é. é verdade. Dan, quero te agradecer demais por essa live. Foi incrível. Uma grande Eu é que honra estar aqui com agradeço. você. De novo, Agradeço. te admiro demais. Já que a gente não pode se ver presencialmente, que não está tão simples, mas a gente se vê aqui online, então receba assim meu abraço. De qualquer jeito, a gente vai se ver no Congresso Brasileiro. Isso É aí. uma honra a gente poder aqui conversar um pouquinho. Tá bom? Muito Não, obrigada. foi. Deixa eu dar os recados. Pode falar. Pode falar. Deixa eu dar os recadinhos da semana que vem e aí depois eu deixo você finalizar. Na semana que vem não vou ter convidado, a live vai ser só comigo. Vou falar de dicas de anatomia palpatória. Vou fazer um sorteio de 2 bolsas de 50% de desconto do curso de anatomia palpatória que vai ser em março. Então, pessoal, espero ver todo mundo aqui na live da semana que vem para a gente fazer aí um belo sorteio. Mas a live não vai ficar não é ficar falando de curso, não. Vou falar de anatomia palpatória. Vamos discutir o que tem de artigo aí de anatomia palpatória. Vamos botar a anatomia palpatória no jogo. E todas as lives, pessoal, ficam salvas no meu canal do YouTube, Vanessa Knust. Então, toda quarta-feira, agora eu passei para 8 horas. Antes era às 19, então agora é sempre às 20 horas. Um convidado incrível para a gente ter uma conversa dessa fantástica como foi a de hoje. Dan, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou deixar você finalizar. E é uma Não, honra a gente estar aqui juntos. não, eu é que agradeço a oportunidade sempre de conversar. Eu acho que isso é importante para nós, é importante para mim também. Né? Eu gosto dessa conversa. Obrigado, Denise. Tinha alguém perguntando, Rosana, eu acho. Eu atendo na clínica da gente, Physioscience, lá em Ipanema, Visconde de Pirajá, 585. É só entrar no Instagram da Physioscience aí vocês sabem onde é que a gente está e podem manter contatos também no meu perfil
do Instagram também. Então, eu Vê que aqui em cima agradeço, tem o perfil Vanessa. do Dan, entra lá no perfil dele e manda um direct que ele sempre responde, Isso, pessoal. eu respondo. Então, para mim é muito legal a conversa. Eu agradeço aí a toda a galera que participou, né, os meus amigos aí que apareceram aí para dar um oi, né? Sempre legal. As pessoas que eu estou conhecendo agora, melhor ainda, né? Porque eu não conhecia. Então, eu agradeço muito. Eu acho que isso é importante para a profissão. Eu acho que a gente precisa justamente discutir a nossa profissão de uma forma isenta, e de uma forma respeitosa, porque todo mundo tem alguma Claro, coisa para contribuir, né? Então, eu acho que quanto mais unidos, as coisas ficam melhor para nós. Então, com ótima certeza. noite, agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, um beijão grande para vocês. Obrigada por ficar aqui até essa hora. Beijo, Dan. Obrigada. Boa noite, obrigado a você.